O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz foi um dos maiores escritores portugueses do século XIX, destacado pelo seu estilo realista e criticava a sociedade da época. Nasceu em Póvoa de Varzim e formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra e trabalhou com um diplomata que o permitiu viver em diversos países, como Brasil, França e Egito. Sua carreira literária começou após se formar. Exercia o jornalismo e começou a escrever crônicas e textos literários. Trabalhou como redator no jornal Gazeta de Portugal e também escreveu artigos de crítica social. Também atuou como administrador municipal em Leiria, onde observou a sociedade portuguesa e reuniu inspirações para os futuros romances que escrevera. Além disso, em sua carreira como diplomata, servindo como cônsul em Havana, que fica em Cuba, Newcastle, na Inglaterra, e Paris, que é na França. Essas experiências no exterior ampliaram sua visão de mundo e o ajudaram a moldar o seu estilo realista e crítico. Ou seja, antes de se destacar como escritor, Eça foi advogado, jornalista, administrador público e diplomata, sempre com um olhar atento para a sociedade e seus costumes. Além de sua obra, Os Maias, de 1888, que retrata a decadência de uma família portuguesa, a obra literária O Primo Basílio, que será a que abordaremos hoje, foi uma das principais críticas sociais da literatura portuguesa. Eça foi um jornalista e cronista muito importante, sempre com um olhar crítico sobre as instituições e comportamentos da sociedade portuguesa. Morreu em 1900 em Paris, deixando um legado literário imortal, que continua a influenciar a literatura até os dias de hoje. A cidade e a Sergiência de Queiroz contam a história de Jacinto, um aristocrata português que vive em Paris e acredita que o progresso e a tecnologia trazem felicidade. No entanto, ao enfrentar frustrações na cidade, ele decide voltar para Portugal, para sua terra nas Serras de Tormes. Lá descobre uma vida simples, autêntica e mais satisfatória, percebendo que a felicidade não está no excesso de modernidade, mas na conexão com a natureza e as pessoas. O livro constata a vida urbana e rural, criticando o exagero da civilização e exaltando os valores tradicionais. O Crime do Padre Amaro, de 1875, é um dos romances mais famosos de Eça de Queiroz. É um marco do realismo em Portugal. A obra faz uma crítica feroz à hipocrisia da Igreja Católica e à moralidade da sociedade portuguesa ao longo do século XIX. A história segue Amaro Vieira, um jovem padre que, apesar de sua vocação religiosa, se envolve em um relacionamento proibido com Amélia, uma jovem inocente e devota. O romance entre os dois leva a consequências trágicas, incluindo a gravidez indesejada e decisões moralmente questionáveis. Através dessa narrativa, Eça expõe a corrupção do clero, o abuso de poder e a hipocrisia social da época. O livro causou grande polêmica ao ser publicado, mas se tornou um dos mais importantes da literatura portuguesa, abordando temas como o desejo, pecado e a falência dos valores religiosos, quando confrontados com as fraquezas humanas. A Tragédia da Rua das Flores, um romance inacabado de Eça de Queiroz, que só foi publicado postumamente em 1980. A obra explora temas como o amor proibido, a decadência moral e a hipocrisia social, características marcantes do realismo de Eça. A história acompanha Vitor, um jovem gênio que se apaixona por Genoveva, uma mulher mais velha e misteriosa. Com o tempo, descobre-se que ela é na verdade sua própria mãe, levando a um desfecho trágico. Esse enredo incestuoso e chocante faz da obra uma das mais ousadas do autor, reforçando sua crítica à sociedade lisboeta do século XIX. Apesar de ser inacabado, A Tragédia da Rua das Flores é um exemplo do talento de Eça de Queiroz para construir personagens complexos e expor as contradições da sociedade da época. Primo Basílio, escrito por Eça de Queiroz e publicado em 1878, é um dos mais importantes exemplos do realismo na literatura portuguesa. Esta obra reflete as características centrais do movimento realista que se opunha ao romantismo, com seu idealismo e suas representações sentimentais da realidade. Enquanto o romantismo se preocupava em apresentar uma visão idealizada e emocional do mundo, o realismo de Eça de Queiroz busca uma representação mais objetiva, detalhada e crítica da sociedade, sem disfarçar seus defeitos e contradições. Eça de Queiroz explora temas como o adultério,
a falsidade das relações sociais e a fragilidade dos valores familiares. O autor não apenas descreve as falhas dos indivíduos, mas também revela como a sociedade em que vivem contribui para a perpetuação dessas falhas. Através de sua narrativa, ele denuncia a moralidade superficial da época, que privilegia as aparências e os costumes sociais, enquanto permite que os vícios prosperem. Importância da obra. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, é uma crítica à hipocrisia e moralidade da sociedade lisboeta do século XIX. A obra narra o adultério de Luísa com seu primo Basílio e as consequências que isso traz para a sua vida e de todos ao seu redor. Através dessa trama, Eça denuncia as fraquezas humanas e as farras sociais, utilizando ironia e realismo para explorar as falhas da classe média urbana. A obra é um marco do realismo em Portugal e um exemplo de habilidade de Eça em combinar análise social com uma narrativa envolvente. Bom, o romance se passará em Lisboa. A trama gira em torno da Luísa, que é a protagonista da história. Luísa era uma jovem, burguesa e romântica, que era casada com o Jorge. O Jorge era um engenheiro da época muito famoso, que era um homem muito prático e sem grandes demonstrações de afeto com a Luísa. Assim, fazendo com que a Luísa acreditasse que o casamento dos dois era muito estável, porém muito monótono. E Luísa era muito influenciada pelos seus romances. Então ela sonhava muito com um casamento, com que o amor fosse mais intenso entre os dois, fosse um casamento arrebatador, sabe? Aí, nisso, o Jorge recebe uma missão de trabalho em Alentejo. E ele vai precisar viajar por algumas semanas. Assim, o Basílio, que era primo de Luísa e um antigo amor da juventude dela, vai retornar do Brasil, voltando para Lisboa, após muitos anos. E o Basílio era um homem muito sedutor. Ele era experiente e muito manipulador. O hobby dele, era conquistar muitas mulheres e depois abandoná-las. Assim, o Basílio faz a mesma coisa com a Luísa. Ele a reencontra e percebe quanto a Luísa está vulnerável e decide seduzi-la, mas sem qualquer intenção de compromisso real. Ele a corteja com elogios tão exagerados, mas tão exagerados, e muitas declarações de amor, cartas apaixonadas, que fazem com que a Luísa desperte uma fantasia romântica, como dos livros dela. No começo, a Luísa ressente muito. Porém, aos poucos, ela vai deixando levar pelo charme do primo, acreditando que ela está vivendo um amor verdadeiro como de seus livros. A relação deles começa com encontros furtivos, mas logo se transforma em um caso intenso entre os dois. Com isso, os encontros acontecem sempre às escondidas. Geralmente era na casa alugada por Basílio, onde ele a recebia com beijos, carícias e palavras apaixonadas. Assim, fazendo com que Luísa se sentisse muito encantada e muito especial, coisa que Jorge não a deixava viver. E passava a viver com função desses momentos, sabe? Nas cartas que ela troca com seu amante Basílio, ela escreve sobre o desejo de fugir com ele, de viver com amor sem regras. Assim, Basílio, por sua vez, finge corresponder a esse sentimento. Mas, na realidade, ele estava apenas se divertindo com a situação da prima. Esse romance segue por algum tempo, mas o Basílio começa a perder o interesse por ela. Ele percebe que conquistar Luísa foi muito fácil e começa a se sentir muito entediado com isso. E, ao mesmo tempo, a Luísa fica cada vez mais envolvida com ele, emocionalmente, e passa a viver com medo de ser descoberta por alguém e que chega ao ouvido de seu marido, Jorge. Enquanto isso, a Juliana, que é a criada da casa, observa tudo com muita atenção, porque a Juliana sempre foi uma mulher muito rancorosa e amargurada, e muito frustrada com que ela tinha uma inveja tão grande, uma inveja tão grande na vida da patroa, que ela odiava a sua condição de ser serva. Um dia, fuçando as gavetas da Luísa, Juliana encontrou as cartas trocadas entre os amantes. Ela lê tudo, descobre sobre a traição entre a Luísa e o primo dela e vê que se ela contar para o Jorge, vê uma oportunidade de se vingar e ganhar dinheiro em cima desse romance entre Luísa e o primo dela.
A partir desse momento, a Juliana começa a chantagear a Luísa. Exige dinheiro, favores e ameaça revelar tudo a Jorge se a patroa não obedecer às suas vontades. Aos poucos, a criada assume o controle da casa, como se ela fosse a patroa, tornando a vida da Luísa cada vez mais um inferno. Ela a humilhava, ameaçava, manipulava, exigindo com que a Luísa a tratasse como uma dama e lhe entregava grandes quantias de dinheiro. Com isso, a Luísa se vê encurralada, pensando que a qualquer momento seu marido podia descobrir. E como ela não pode contar a ninguém, e cada dia se torna mais angustiante ela viver com aquele peso dentro dela. Quando o Basílio descobre que a Juliana está chantageando a Luísa, em vez de ajudar a Luísa, que era sua amante, ele vai fugir para Paris, abandona a Luísa com a própria sorte, deixa com que ela se vire com o problema, e ele se desfaz do problema, sem se importar com nenhuma consequência com que o Jorge descobre, nem nada. Seu marido Jorge retorna inesperadamente de viagem, e sem saber da traição, cuida dela com dedicação. Enquanto isso, Juliana morre subitamente, levando consigo as provas do adultério. Mesmo assim, Luísa não escapa das consequências. Seu estado de saúde piora, e ela morre pouco depois, sem que Jorge descubra a verdade. No fim, Basílio, egoísta e indiferente, segue sua vida em Paris, sem remorso pelo sofrimento que causou. O romance termina com uma crítica à hipocrisia da sociedade lisboeta, mostrando como a infidelidade feminina era severamente punida, enquanto os homens, como Basílio, escapavam sem consequências. O Primo Basílio, o autor Eça de Queiroz utiliza algumas figuras de linguagem, como a ironia, a metáfora, a antítese e a hipérbole, para criticar a hipocrisia da sociedade burguesa e refletir sobre as relações humanas. A metonímia e a personificação intensificam a trama, simbolizando a decadência moral e a opressão das mulheres. A obra também faz uso de alegoria e comparações para destacar os conflitos internos dos personagens e a falsidade das convenções sociais. Essas figuras enriquecem a narrativa e aprofundam a crítica social da obra. A hipérbole é empregada para enfatizar o impacto do adultério de Luísa e suas consequências, ampliando a percepção da gravidade da situação. A antítese aparece nos contrastes entre personagens, como Luísa, que é ingênua, e Basílio, que é sedutor, ressaltando os conflitos centrais da narrativa. A ironia é uma ferramenta que o narrador utiliza para revelar a hipocrisia dos personagens, mostrando que, apesar de aparentarem moralidade, escondem falhas significativas. A metáfora é evidente ao comparar a casa de Luísa a uma prisão emocional, simbolizando sua situação opressiva. Curiosidades. O Primo Basílio é considerado uma das obras-primas de Eça de Queiroz e um dos romances mais importantes da literatura portuguesa. O romance foi inspirado em uma história real que impactou profundamente, envolvendo sua cunhada. O livro foi criticado na época de sua publicação por sua abordagem realista e crítica da vida burguesa em Portugal. Muitos leitores consideraram o livro imoral e escandaloso. O livro foi adaptado para o cinema diversas vezes, incluindo uma versão em 1959, dirigida por Manuel de Oliveira, e outra em 2007 por Daniel Filho. O romance também inspirou várias outras obras de arte, incluindo uma ópera de Antônio Pinho Vargas e uma peça de teatro de Almada Negreiros. A obra é marcada por uma linguagem elegante e refinada, refletindo a formação literária e intelectual sofisticada de Eça de Queiroz.